Hoje vamos conversar com quem entende de conversas, com quem sabe o peso e a importância das palavras. Ela é doutora em linguística, é uma youtuber maravilhosa que eu adoro. Por vezes tem um trabalho insalubre de dissecar discursos do atual presidente, e ela conduz o nosso olhar, a nossa percepção para entender as nuances de discursos da mídia, de políticos e das pessoas em geral, do que elas dizem nas entrelinhas. Eu vou falar com ela de Votuporanga para o mundo e para este podcast. Ela, Jana Viscardi. Oi, Jana. Pode entrar. Eu não sabia se podia rir. Eu já... Claro que pode rir. Aqui o riso é permitido. Gente, olha, eu vou dizer pra você, que eu já fiquei assim emocionada com essa apresentação. Achei que não fui digna o suficiente quando fiz a sua apresentação na entrevista pro canal. Achei que você arrasou. A gente já estava gravando, sim, você que está ouvindo, nós estamos aqui num grande bate-papo, em que uma parte desse bate-papo está lá no canal de Jana e o outro vai começar aqui agora no seu podcast Bobagens Imperdíveis. E aí, Jana, como estamos nessa quarentena, neste momento em que só temos esse meio de nos comunicar com as pessoas? Bem, a não ser que você receba, seja um blogueiro que receba aí pessoas para fazer festa na sua casa. Não é o nosso caso, né, Jana? Não é. Você sabe que essa pergunta vem em um bom momento, Aline. Porque no início dessa semana, eu tava passeando pelo meu Instagram. Eu tenho tentado organizar melhor os horários em que eu entro no Instagram. E eu raramente sigo blogueiros e blogueiros, assim. E aí eu passei por essa parte de busca ou de coisas que estão fazendo sucesso no Instagram e me apareceu uma foto de 3 celebridades juntas num barco. E isso me chamou a atenção, né? Porque eu pensei, nossa, são pessoas que vivem em estados diferentes do Brasil e que estavam juntas num barco. E aí, eu não sei por que eu faço isso, porque essa insalubridade daquilo que eu faço no YouTube, a que você se referiu, ela se estende às outras coisas que às vezes eu escolho fazer, escolhi, entendeu? Eu sei que o aplicativo me chama para clicar na fotografia, mas eu podia ter tentado chamar a racionalidade e abandonar os afetos. Eu podia ter dito, não vou clicar. Cliquei. E quando cliquei, eu vi 2 dessas pessoas se deslocando de um estado para ir até o estado dessa terceira pessoa, em que elas participariam de uma festa num barco. E participaram com músicos, com outras pessoas, e as pessoas não estavam de máscara, estavam todas curtindo e se abraçando. E eu acho que eu já passei a curva da vida na quarentena, ela passa por muitas coisas, a fase do pão, né? Teve gente que viveu a fase da kombucha, tem a fase de tudo. E fermentações em geral. Exatamente. E tem a fase do moralismo, né? Em que você fica lá querendo brigar com os colegas porque estão saindo, fazendo isso ou aquilo. E aí no começo se me irritou essa coisa, quando as pessoas me chamaram a atenção, nas redes inclusive, a reflexão sobre a questão do moralismo em torno da vida das pessoas que decidiram ir para uma praia depois de trabalhar a semana inteira expostos ao coronavírus, ou seja lá mais o que for. A escolha que as pessoas fazem, sem a gente fazer, na verdade, um questionamento do governo, né? Então eu já passei pela fase do moralismo. Mas eu tava olhando ali e eu não tava entendendo. E quando eu desliguei o celular, eu vi que eu tava angustiada de verdade. Porque eu me vi, é como se fosse um mundo completamente diferente do meu. Essas pessoas estavam fazendo coisas que eu gosto de fazer. Elas estavam dançando, se abraçando, bebendo juntas. E quando eu desliguei, eu não sabia, o celular, eu não sabia no começo identificar por que eu estava tão angustiada. Aí depois eu entendi. A minha angústia, ela foi captada por essas imagens
E eu consegui pensar melhor sobre elas ao longo da semana, que a minha angústia é o fato de, desde março, meu último encontro com outras pessoas... Bom, mentira, porque o meu marido ficou gravemente doente, isso mudou um pouco as coisas, mas o meu último encontro com amigos para curtir foi no dia 13 de março. Aí veio a coisa da pandemia, eu não encontrei mais com pessoas, não fiz festa de aniversário, e veja, isso não é um grande drama social, tá? Mas estou falando aqui do impacto mesmo psicológico, emocional. E aí eu entendi, vendo essas pessoas dançando até o chão, curtindo, se abraçando, que eu sinto muita falta disso. Qual você acha que foram as grandes... Eu acho que essa situação evidenciou muitas coisas, né? Essa situação parece... Essa situação que não deve ser nomeada, a pandemia, evidenciou muitas coisas, né? Desigualdade social, o projeto de morte do governo. E eu acho que evidenciou também a forma que a gente leva as nossas relações. E a comunicação, ela veio pro centro do debate, porque a gente passou a ter formas um pouco mais restritas, né, de se encontrar e de se comunicar. Como você vê essas principais mudanças que você observou assim no seu cotidiano, com as pessoas que você se relaciona? Como você viu essa mudança da forma como a gente se comunica? Ai, que pergunta difícil. Tchau, gente. Olha, de minha parte, assim, pensando muito como eu tenho experimentado isso, primeiro uma questão da regularidade, né? No começo, um pouco uma ansiedade de falar com as pessoas, né? Liga para um amigo, liga para outro, faz um FaceTime aqui, faz um FaceTime ali, sei lá, vídeo, áudio. Ao longo do tempo, eu fui me sentindo cansada disso, dessas dinâmicas todas. Então, muita gente para falar, não por obrigação, por querer também, mas o exercício disso na frente da tela começou a me cansar. E aí eu, conversando com o meu professor de francês, que eu decidi fazer francês no meio desse caminho pandêmico, ele estava falando que a gente estava falando sobre as maneiras de se comunicar e o uso das redes, por exemplo, para isso, e eu entendo que em parte tem uma coisa geracional também. Eu, quando nasci, as redes sociais elas não existiam, a internet não existia na minha vida. E eu fui começar a usar a internet já com 20 anos, hoje eu tenho 40. Então, metade da minha vida aí eu uso a internet de algum jeito. E de maneira muito mais intensa nos últimos, talvez, 10 anos. E cada vez mais intensa, né? E embora eu faça um uso muito intenso das redes sociais, esse lugar me cansa, eu preciso de um outro. E eu sei que isso não é exclusividade minha, pra você que tá aí do outro lado ouvindo, eu não tô dizendo isso como assim, descobrir a última, sabe assim, Coca-Cola no deserto, a última grande informação do planeta, não é isso, mas essa sensação de que chega uma hora que não alcança, assim, que eu preciso desse contato, dessa proximidade. Eu acho que as pessoas elas têm se resolvido até muito bem, então em termos de como as pessoas têm se comunicado, eu acho que elas têm se resolvido, né? As pessoas vêm usando as redes, isso não impede que as pessoas sofram, que elas se sintam sozinhas, né? Eu acho que isso é importante pontuar, né? O fato de a gente estar podendo falar com os outros o tempo inteiro pelas redes não significa que a gente não se sinta só, mas eu tenho a impressão de que as pessoas têm se resolvido muito bem. Então, no saldo, eu vejo as pessoas se resolvendo muito bem com isso. Eu queria entender um pouco da onde vem esse seu olhar para língua, né? Porque você tem um percurso construído que veio de um interesse, né? Da onde veio isso, essa busca por entender o idioma, entender como as pessoas se comunicam? O que te levou para a linguística? A linguística, na verdade, ela foi um equívoco no meu caminho, ó. E vou te explicar o porquê. Desde criança, eu tinha vontade de aprender uma língua estrangeira. Era um sonho. E acho que vem muito da minha mãe,
que era alguém que tinha vontade de aprender francês, que estudou na escola, na época que a escola ainda tinha, né, francês e tal, e que não pôde dar continuidade a esses estudos. E o meu pai, que estudou só até a 4ª série e que queria muito que a gente estudasse, então ele queria que a gente falasse outras línguas. Então, eu acho que o meu interesse por línguas estrangeiras vem dos meus pais mesmo, e eu fui realmente me encantando de pensar nas outras culturas, as coisas que as pessoas... Os seus pais falavam outras línguas? Não. Você via eles falando outros idiomas? Não, é isso. Meu pai estudou até a 4ª série, tinha um amigo que foi casado com uma americana, então ele falava, esse amigo falava inglês, meu pai não falava, não entendia nenhuma palavrinha. A minha mãe estudou um pouco de francês, mas não pôde continuar estudando, porque o francês da escola, na época da minha mãe nasceu em 1940 e poucos, gente. Um outro tempo das escolas públicas, né? E ela estudou francês na época que na escola pública ofertava-se francês e sempre gostou. Então eu acho que foi muito disso, deles mesmo, deles me falarem, nunca deles falarem a língua, né, outras línguas, mas de falarem sobre línguas estrangeiras. E eu, na verdade, prestei letras para fazer tradução, porque eu queria fazer tradução e interpretação do inglês, né? E é engraçado porque aí eu me matriculei em uma universidade, na UFSCar, em São Paulo, no interior, mas aí depois saiu a lista e eu estava na primeira lista da Unicamp. E aí eu era muito nova e todo mundo me dizia assim, você devia fazer Unicamp, porque Unicamp é muito melhor. E aí eu tô dizendo isso, gente, reverberando as vozes das outras pessoas que me diziam que a Unicamp era melhor que todas as outras em São Paulo. E aí, veja, alguém com 17 anos que não conhecia muita coisa do mundo, eu falei, maravilha, então eu vou. Só que o que eu esqueci de entender é que, na verdade, de procurar saber, que a Unicamp não tinha tradução e interpretação. Essa coisa de você ir na cabine, de ficar estudando, não era assim. A Unicamp era letras português, não era português e inglês. Então, na verdade, eu ia fazer a língua e a literatura portuguesa, né? Então, literatura portuguesa e brasileira, era isso que eu faria. E não me preparar para me tornar uma tradutora ou uma intérprete. E aí, nisso, quando eu fui para a Unicamp, o meu curso, naquela época, era Letras e Linguística. E eu comecei a fazer as disciplinas de Linguística e me encantei. E foi assim. Olha só. E foi Olha assim. só. Mas então equívoco. você se voltou, na verdade, para o nosso idioma no início. Então, na verdade, no primeiro semestre, a faculdade, as disciplinas obrigatórias, elas eram todas voltadas mais para a língua portuguesa, ou então línguas em geral, porque quando você vai estudar, por exemplo, linguística, se eu vou estudar fonética e fonologia, eu não necessariamente vou olhar só para a fonética e fonologia do português. Pode ser que se pegue diferentes línguas do mundo para olhar justamente para entender como é que se faz uma análise, né? Então, não necessariamente você vai olhar só para a língua portuguesa. Mas eu podia fazer aulas de língua estrangeira, né? E aí, com uma grande amiga, eu entrei numa fila e não sabia bem o que era essa fila. E era para se matricular em línguas estrangeiras. Então, no primeiro semestre, eu me matriculei para estudar russo. O que aconteceu é que eu sempre fui muito curiosa, então, para a língua estrangeira. Quando eu entrei na Unicamp e fui me debruçar sobre a linguística, então eu fui fazer outras coisas. Eu fui entender a língua, mas não essa língua da gramática, que tem que falar assim, tem que falar assado. Não, é de um outro jeito, né? A linguística, você vai tentar descrever e compreender fenômenos de língua sem dizer se está certo ou se está errado, né? É de um outro jeito que se faz. E aí são muitas as camadas possíveis de análise, né? Você pode olhar desde um fonemazinho, como é que se pronuncia o tss, quando está diante de uma vogal X ou Y, sei lá. Mas você também pode entender como é que esses discursos reverberam na nossa sociedade, as relações com ideologia, tem tantas possibilidades aí, né? E eu tinha um interesse nessas coisas, mas eu também mantive meu interesse por língua estrangeira. Então, ao longo da faculdade, eram cursos gratuitos, né? Dentro da universidade pública, então, com os impostos ali, as pessoas estavam estudando e se aperfeiçoando em diferentes coisas. E aí eu estudei russo, eu estudei francês, eu estudei italiano, eu continuei estudando inglês, que foi a língua que eu aprendi, que meu pai me colocou num cursinho, então eu estudei inglês, e na Unicamp eu continuei estudando. E aí depois da universidade, quando eu decidi fazer meu doutorado e que eu fui para fora,
consegui uma bolsa de estudos e fui para fora do Brasil. Aí eu estudei alemão, porque eu estudei alemão quando fui para a Alemanha, na verdade. E Isso foi no seu doutorado? No meu doutorado, no doutorado. E depois disso, a trabalho, eu estudei mandarim e estive na China por 40 dias para estudar mandarim. Então foram várias as línguas que passaram o meu caminho, não porque eu fiz linguística, mas porque eu gosto de língua estrangeira. Eu sou muito curiosa, até assim, nas coisas que eu escrevo, sobre desentendimentos. Eu acho que a gente tá sempre se desentendendo. A gente tá sempre dizendo uma coisa, sempre. Vamos desconstruir o discurso de Aline Walla, que toda vez que eu falar sempre, não é exatamente sempre. Às vezes, muitas vezes. É só enfático, sempre. Esse sempre é enfático, para dizer que acontece muito. Isso. Exato, mas eu vejo, mesmo quando a gente fala a mesma língua, mesmo quando a gente vem do mesmo contexto, fica um ruído, fica uma impossibilidade de saber exatamente o que o outro estava querendo falar. A linguística explica isso? Por que isso acontece? Qual é a solução? Eu quero respostas. Eu não sei se vai te dar a resposta, olha, é por isso que você tem um ruído e resolvendo isso acabou o ruído no mundo, não existe mais desentendimento, mas inevitavelmente vai falar justamente sobre o funcionamento das línguas, a forma como as pessoas interagem no mundo, tem diferentes áreas da linguística que vão se concentrar em olhar para essas coisas, e mesmo quando você está pensando num texto, né, como é que o texto vai ser lido de maneiras tão diferentes por diferentes pessoas. E acho que é interessante a gente pensar sobre isso, porque primeiro que a língua, ela não foi feita, ela não é o espelho do mundo, né? Como a gente bastante bem conversou no vídeo que vai lá pro canal, em que você estava falando sobre o processo de escrita e da interpretação das pessoas sobre um texto. A língua ela não é um espelho do mundo. Você já deforma a realidade quando você a descreve, como você muito bem disse, lá no Cidades Afundam. Então, quando você, entre aspas aqui, né, deforma essa realidade, é porque, veja, sempre tem um olhar de alguém. E esse olhar de alguém, na interpretação de algo, no olhar sobre algo, na interpretação de uma conversa, de um texto, ele vai passar inevitavelmente por aquilo que você construiu como repertório na sua jornada de vida. E o seu repertório é diferente do meu. O que vai formando na nossa cachola aí um arcabouço que a gente vai alçando quando vai conversando com alguém e a gente vai precisando entender coisas que esse outro está falando. Então, esses arcabouços que vão se formando dentro da nossa cabeça, as memórias que a gente vai construindo disso tudo, a interpretação que a gente já tem, aquilo que a gente assume que o outro é a partir daquilo que a gente conhece do outro, tudo isso é mobilizado quando a gente está interpretando uma coisa, quando a gente está interagindo com alguém. E na conversação, por exemplo, face a face, você tem ainda outros tantos elementos. Então, o gesto que você direciona num dado momento da conversa, as palavras que você escolhe, claro, mas também as pausas que você faz, os olhares que você direciona, a maneira como você direciona um olhar. Então, isso é um termômetro para o outro, né? E aí não se engane, né? Você vai dizer, mas uma pessoa cega, por exemplo, ela vai fazer uso de outros recursos. As pausas, o timbre, essa voz mais alta e mais baixa, tudo isso, para todos nós, é importante. Tem um pouco a ver com a forma que a gente está se comunicando agora, eu e você, inclusive. Que a gente tem um outro elemento nisso, que é a conexão. Né? Que às vezes o microfone dá pane, a internet cai. E então tem uma outra camada de ruídos e que eu sinto, né? E é uma coisa que eu sinto desde que... E é uma coisa que eu só fui entender agora, que eu não sou antissocial como eu gosto de propagandear por aí. Porque as conversas são muito importantes. Eu acho que tá muito mais difícil conversar assim à distância, porque a gente já tinha que catar
os fragmentos do que a pessoa está dizendo para tentar formar um significado na nossa cabeça, e agora tem uma outra barreira em cima. Claro, a gente vai se adaptando, né? A gente vai fazendo o que pode com as ferramentas que a gente tem. Mas é muito interessante isso, sabe? Como que a gente... E é nessas lacunas, é nesses ruídos que eu também crio em cima do que você tá falando. Porque você falando me leva para um lugar. Então, essas pequenas coisas que estão nas entrelinhas e que é interessante observar. E veja... E é justamente o que... Pode falar. Não, é porque eu justamente ia lembrar disso, assim, do que eu gosto do seu canal, que é parar um pouco, tá? A internet tá empolvorosa, saiu um novo pronunciamento do presidente falando merda, tá todo mundo cuspindo bile, e você fala, não, vamos parar e vamos ver o que significa cada coisa. E aí eu queria te perguntar, quando você começou o canal, qual era a sua ideia de debater linguística? O que te guia, né? Porque parece que você tá fazendo um estudo, né? A gente, no que eu escrevo também tô fazendo um estudo, eu acho que você tá desenvolvendo um estudo também com o que você faz no canal. E eu queria que você me falasse um pouco do que o canal representa nessa investigação sobre o que tá acontecendo nas entrelinhas desses discursos. Ai, adorei a pergunta. O canal começou... tinha um olhar muito prático mesmo, querendo falar um pouco sobre as conversas no trabalho, sabe? Justamente olhando para esses ruídos, digamos assim, no trabalho, sobre desentendimentos, como melhorar a interação entre as pessoas, mas não no sentido de trazer uma fórmula mágica, mas tentar mostrar como a língua é algo que é complexo, é diverso, que a gente não vai resolver numa sentada. Qualquer fórmula mágica que a gente me venderem por aí, inclusive, viu, minha gente? Você que tá aí ouvindo, fuja, não existe. Olha, se você seguir esses passos, acabou. Não. Nós somos indivíduos complexos, a linguagem vai reverberar isso. Então, não existe essa fórmula mágica, mas eu queria falar sobre esses processos, sei lá. Só que, muito rapidamente, eu fui trazendo as questões que me são mais caras, né? A gente fala dessa coisa do ser político, né? Então, essas coisas, elas fazem parte das minhas reflexões de vida, né? Pensar a maneira como se fala sobre mulheres, pensar como uma palavra, como as pessoas falam que é só piada, diminuindo uma conversa que é importante sobre preconceitos, por exemplo, só para dar aqui alguns exemplos, né? E isso foi me levando para outros lugares no canal, para trazer essas outras discussões que são do meu interesse e que tem a ver com olhar para esses diferentes discursos e tal. Mais recentemente, eu fui entendendo que eu era, de alguma forma, uma divulgadora científica. E veja que eu ainda agora disse aqui, eu modulei a minha fala. Eu disse, de alguma forma, uma divulgadora científica. Eu não disse que eu sou uma divulgadora científica, o que mostra que essa é uma reflexão em andamento ainda. Porque eu comecei a perceber as pessoas dizendo que decidiram fazer letras ou linguística por minha causa, por acompanhar as coisas do canal. E aí, ao longo do tempo, eu fui falando muito sobre manchetes, como as manchetes estão sendo escritas. O meu interesse, ao longo dos anos, foi mostrar para a pessoa que a língua é algo que a gente fala e que, portanto, está ali no nosso cotidiano e parece que é algo óbvio e simples e que é justamente esse espelho do mundo, e, na verdade, não é nada disso. A gente esconde um monte de preconceito ali atrás, a gente não percebe, mas está disseminando um monte de coisa nada a ver. Isso não significa que você vai mudar completamente a língua, mas que é importante você entender como é que ideologias também são carregadas através... porque as pessoas estão sempre na ideologia achando que a ideologia é a do outro, nunca de si mesmo, né? As pessoas acham que a ideologia é algo que é construído num porão. As pessoas estão ali maquiavélicas, construindo num porão, e aí elas tentam disseminar isso no mundo e não conseguem entender que, na verdade, a ideologia ela tá aí, né? Tá aí, passando a vida da gente, a maneira como se fala sobre um assunto, como se recorta uma história para contá-la num jornal, a forma como se fala sobre um ou outro político. Tudo isso revela uma maneira de pensar o mundo, né? E aí eu tô bem toscamente aqui falando ideologia nesses termos, né? Uma forma de enxergar as coisas e de pensar as coisas no mundo. Há de reflexões muito mais complexas do que isso em torno da ideologia. Mas eu acho que é muito importante a gente entender que
essas experiências, a forma como a gente vai sendo exposto a como se fala, como se recorta o mundo, isso nos impacta. Isso impacta a maneira como a gente entende o mundo e como a gente vai falar sobre ele. Então, inevitavelmente, essas histórias, isso tudo que a gente vive vai passar pela forma como a gente apresenta as coisas no mundo, né? Seja um livro, uma palestra, um discurso, enfim, isso inevitavelmente está ali. E eu acho importante as pessoas, quando eu falo dessas coisas no canal, por exemplo, tenho notícias incríveis. Aí tem sempre alguém que vem e diz assim, canalhas, destruam todos os jornais. Eu falo, então, não é bem isso que eu quero com o que eu tô fazendo, né? Eu quero chamar a atenção das pessoas para que elas façam cada vez mais uma leitura crítica do que elas estão vendo. A minha questão é que as pessoas entendam que há recortes em tudo que vemos. Então, é importante que você reconheça isso para que você, ao longo da sua trajetória, seja capaz de ir identificando esses recortes. E através dessa identificação dos recortes, você se torne cada vez mais crítico. E reconheça isso ao longo da sua trajetória. Não é para acabar com o jornal, porque eu não gosto do jeito que ele escreve. A não ser que for um jornal que só fala mentira mesmo. Tipo assim, não tem um traço sequer de realidade. Se não é uma coisa como essa, o exercício é crítico. Inclusive para você poder fazer uma discussão crítica com essas figuras, com os jornais, com aquelas matérias, né? Acho que o exercício é muito esse, né? E de entender que a língua, ela tá aí como uma parte importante da nossa existência no mundo e que coisas que parecem, entre aspas, inofensivas, não são. Tem história, tem trajetória, tem uma dinâmica ideológica que pode estar perpassando aquilo ali e isso não significa que o seu mundo mudou, vai mudar completamente, tudo acabou, ruiu o meu mundo, né? Porque tem um lugar de uma estabilidade na língua, eu acho que as pessoas acham que a língua tem uma estabilidade ali, então qualquer mudança é um sofrimento, um desespero, veja, não precisa disso, a língua vai mudar mesmo, tá? Então tá tudo certo, respira fundo, compreenda o que são essas mudanças, veja que isso faz parte mesmo da vida da gente e toca o barco. Eu acho muito necessário nesse momento que a gente está vivendo, em qualquer momento, na verdade, né? A gente prestar atenção no que a gente fala. Assim, o processo de gravar podcast pra mim, e você edita seus vídeos, né? Eu acho que você entende um pouco isso, de ouvir a minha própria voz e ouvir o que eu tô falando e prestar atenção nas palavras que eu uso e por que eu coloco elas ali. E é um pouco esse exercício de olhar para o discurso do outro, mas dá para usar essas mesmas ferramentas para a gente analisar também o que a gente está falando, né? Que tipo de narrativa a gente está construindo, porque a gente está construindo essa linguagem aqui ao vivaço, né? Não tem um livro de regras que passa alguma coisa. Nessa conversa, a gente está contribuindo para a construção do que é essa forma de se comunicar. E você tem um curso também, né, de análise de discurso. Não sei se é um curso frequente, que você dá sempre, mas eu queria que você me falasse um pouco, assim, desse exercício de olhar para a língua por esse filtro. Sim. Eu decidi montar esse curso esse ano porque eu vi que as pessoas gostavam muito do que eu estava fazendo no Notícias Incríveis, né? E achei que seria uma maneira legal de trazer um conhecimento da universidade de uma maneira bem... tentando transformar isso num conteúdo mais acessível, não que seja simples, tem a sua complexidade, né? São conversas que podem ser densas e né, intensas, mas para as pessoas que não estão ali olhando para isso o tempo todo como eu, porque para mim é parte da minha vida agora. Agora não, né? Há muitos anos, na verdade, né? Eu passei por várias áreas, inclusive da linguística, mas o meu interesse por entender como é que as pessoas estão produzindo seus discursos e reproduzindo dinâmicas aí nas suas falas sempre existiu, sempre teve aí, né? E nesse curso eu justamente procuro trazer essa discussão sobre, bem prática também. Eu faço um primeiro encontro mais teórico, eu pincelo, olha, se vocês tiverem interesse, tem essas figuras que são importantes, essas áreas da linguística lidam com isso.
Então, falo um pouco sobre essas áreas todas que lidam com essas reflexões, são algumas áreas. E aí a gente vai olhar para exemplos práticos, vai olhar para capa de revista, vai olhar para texto, porque eu acho que uma coisa que é importante é que tem método, né? As pessoas entenderem é que tem método, não é de qualquer jeito. Às vezes, e de qualquer jeito aqui eu coloco entre aspas, né? Às vezes as pessoas me escrevem no Facebook, no YouTube, ou no Instagram, ou então no Twitter, falando assim: essa manchete aqui, eu tenho certeza que ela tem um problema. Aí quando eu olho a manchete, eu falo: nossa, mas onde está o problema? E aí eu vejo que a pessoa, é claro, ela não é um cientista da linguagem, ela pode ter encontrado de fato alguma coisa ali. Mas na verdade é um incômodo porque ela não gostou da matéria. Não necessariamente porque seja um problema da maneira como aquilo está sendo apresentado ali. Então, eu decidi também montar um curso para mostrar um pouco isso. Olha como nesses estudos, que tipo de escolhas as pessoas fazem para fazer essas análises. Não é do nada, não é para lugar nenhum. Tem que ter um cuidado também, porque senão vira uma análise muito só daquilo que daquilo que eu acho que tem que, do jeito que eu acho que tem que ser. E não se trata disso. É claro que você vai ter você tem uma reflexão, mas é uma reflexão também teórica em torno daquilo, né? De entender por que as coisas funcionam de um jeito e não de outro. Eu não sei se fez algum sentido isso que eu tô falando aqui agora. Tô me sentindo um pouco perdida nessa minha resposta. Tá, então tá bom. Justo. Não, o é sempre sentido, assim. eu acho que o sentido a gente não busca, a gente encontra. Eu ouvi isso em algum lugar, eu achei demais. Eu acho que o exercício é esse. A coisa do curso, pra mim, é contribuir para que as pessoas olhem para de maneira mais crítica para aquilo que elas estão vendo por aí, mas que também sejam capazes de serem mais críticas com aquilo que elas mesmas reproduzem, aquilo que elas mesmas dizem, levando em consideração isso que é uma interação ao vivaço, assim, ao vivo, ela passa inevitavelmente por esse processamento, ele está acontecendo online, agora. Você está fazendo e planejando, não é planejando, mas você está fazendo agora. Então você não planejou essa resposta, é diferente de quando você tem lá alguém que estruturou um discurso para ser apresentado num evento, né? É até entender um pouco essas diferentes situações, o que elas podem nos oferecer de diferente também, né? Pra gente e pros outros. Sim. Eu lembrei de você falando agora dos nossos arcabouços, né? E que é um pouco onde a gente vai guardando esse nosso repertório que acaba saindo na forma que a gente se comunica, né, nas nossas conversas. E aí eu queria trazer um pouco do seu repertório. Traga seu repertório. E eu queria te pedir para você compartilhar com o ouvinte, com a ouvinte, alguma referência, pode ser livro, podcast, filme, artista, que você traz no seu repertório que você gostaria de compartilhar com quem tá ouvindo. Eu não vou trazer o seu livro para não ser puxa-saco, porque a última coisa é o que eu tô lendo agora e tô gostando muito. Mas eu vou trazer livros, né? Eu andei numa sanha louca por ler Helena Ferrante e tem aquele livro que chama Niket, da Paulina Chiziane, que é um livro que eu sempre falo dele, porque me foi apresentado há alguns anos e eu amo. Chama Uma História de Poligamia, Niket, Uma História de Poligamia, e eu acho um livro incrível, uma leitura deliciosa e maravilhosa. É sobre o quê? O que você pode falar desse livro? É a história dessa mulher que descobre que o marido é um polígamo num país em que isso é permitido. Mas aí a história gira em torno do que ela faz com essa informação. Porque ela passa a conhecer essas outras mulheres. E o que acontece com essas mulheres todas quando elas se descobrem sendo as mulheres desse homem que era um polígamo. E aí eu acho maravilhoso. Tem muitos assim, desentendimentos nessa história? Tem, claro. Tem muitos desentendimentos.
Mas dos desentendimentos vem possibilidades de entendimento. É isso, porque eu acho que o desentendimento numa conversa, ele não é o fim, sabe? Às vezes é, né? Mas é possibilidade de reverberar, sabe? De continuar pensando sobre aquilo. E aqui, gente, eu não tô falando, assim, de relações abusivas, não é disso que eu tô falando, tá? Porque isso é só sofrimento e tal. Mas é isso, não existe uma língua, entre aspas, limpa, em que isso não acontece. Então isso faz parte mesmo da nossa existência no mundo, não tem jeito. E aí você imagine uma mulher que descobre que vive com um marido que é polígamo, né? E aí você vai descobrindo essas outras tantas histórias. Imagina o cruzamento de tudo isso, de todas essas histórias. Então tem um monte de desentendimento, mas tem também um monte de entendimento no meio desse caminho, né? Uau! Eu gosto desse livro, acho muito legal. Nossa, adorei essa fala, que presente. Porque às vezes não dá pra fugir do desentendimento, mas dá pra costurar alguma conexão, sabe? No meio desses ruídos. Porque a gente fica aí numa busca, né? Numa sanha louca por esse entendimento pleno. É uma ilusão isso, né, gente? É uma ilusão. E o desentendimento, ele pode ser justamente o lugar da controvérsia, né? Tem diferentes... Teria que classificar aqui, tô aqui nesse online tentando fazer... Você tem que classificar esses diferentes tipos de desentendimento, mas eles também são o lugar de você... Sei lá, pensam artigos acadêmicos. A partir da minha perspectiva teórica é isso. Aí vem um cara e fala, não, mas o fulano, a fulana, diz que não é assim, que é assado. Veja, você tá olhando de dois lados diferentes essa mesma história e tá tudo certo. Né? De fazer essas reflexões a partir desses lugares. Então, nem tudo é um desentendimento que não leva para lado nenhum, que é só confusão, né? Uma coisa é a confusão. A gente tem um presidente que ele opera na criação da confusão. É uma política do caos mesmo. Então, tem um lugar aí do estabelecimento do caos. Então, é propositado, é para alienar, é para confundir, para criar o caos mesmo. Isso é uma coisa. O que é diferente quando você está numa conversa, é um projeto, é planejado, é programado. Quando você está numa conversa e um desentendimento aparece, sem um planejamento prévio, sem uma coisa que você quer causar, que você quer... É porque aconteceu, porque as pessoas têm trajetórias diferentes, têm percepções diferentes sobre as coisas, e banda que segue, né? Enfim, não sei se fez de novo algum sentido, mas o sentido a gente encontra, Aline. Mas esse bonde, Jana... fica por aqui agora, mas para onde ele vai? Tem uma newsletter, as pessoas podem se inscrever, fica o link lá no Instagram, no Twitter. Tem o meu site que anda meio bem desatualizado, mas lá também tem o link para se inscrever na newsletter. Eu tô no youtube.com/janaviscardi, é meu principal lugar, embora eu esteja em muitos. Tem o Instagram, instagram.com/Janaís, em que eu faço ali algumas conversas, proponho ali alguns textos e reflexões. E tem os meus cursos também, né, que ficam disponíveis. Sempre quando eu lanço curso, nas minhas redes todas ficam as informações disponíveis. E as pessoas podem se inscrever e tal, pra gente bater esse papo um pouco mais aprofundado sobre isso. Eu gosto muito de conversar com a Jana. Espero que você tenha gostado também de ouvir. E lembrando que a primeira parte dessa conversa, porque a gente gravou no mesmo dia, tá lá no canal dela. O link está na descrição. Obrigada por ouvir, principalmente por compartilhar, ajudar esse podcast a chegar mais longe, inclusive apoiando em apoia-se/Aline Valek. A trilha sonora maravilhosa é do Pest Alarm. E a gente fica por aqui. Um beijo e até a próxima conversa.